Boa noite. Esta edição do Jornal da Record começa com a notícia da morte do líder venezuelano Hugo Chávez. O presidente tinha 58 anos e estava internado desde dezembro para tratar um câncer. O anúncio da morte de Chávez foi feito no início da noite pelo presidente Nicolás Maduro, herdeiro político que comandou o país nos 2 últimos meses. A luta contra o câncer impediu Chávez de tomar posse em janeiro. Chávez estava internado num hospital militar de Caracas. Vamos agora ao vivo a Nova York conversar com a correspondente Heloísa Vilela. Heloísa, boa noite. Todos sabem da relação muito tensa que existia entre Estados Unidos e Venezuela por causa de Hugo Chávez. A Casa Branca já se pronunciou aí? Boa noite, Ana Paula. Olha, a Casa Branca acaba de soltar um comunicado neste minuto. O presidente Barack Obama disse que o momento é difícil para o povo venezuelano, mas disse que os Estados Unidos têm todo o interesse de manter relações mais produtivas, ou mais construtivas, foi o termo que ele usou, com o governo da Venezuela. Ele disse ainda também que a Venezuela começa agora uma nova história, um novo capítulo na sua história, e que os Estados Unidos continuam comprometidos com políticas que comprometam, que promovam os princípios democráticos, a lei e o respeito aos direitos humanos. Ana Paula. Boa noite, Heloísa. Hoje à tarde, antes do anúncio da morte, o vice Nicolás Maduro falou da expulsão de um americano da Venezuela. Na verdade, são 2 adidos militares, Celso. Eles foram expulsos e Nicolás Maduro acusou os 2 de estarem envolvidos em projetos de desestabilização do país. Ele não chegou a dar mais detalhes de que projetos seriam esses ou do que eles estariam fazendo. Mas eles foram expulsos e a notícia foi muito mal recebida aqui. Fontes da Casa Branca, que conversaram com vários jornalistas americanos, disseram que esse é um sinal ruim para um país que vai mudar a página da história agora e poderia ter uma relação mais amigável com os Estados Unidos. A Casa Branca acha também que essa atitude do Maduro em expulsar esses 2 adidos militares pode ser muito bem uma maneira, assim, de jogar para a plateia, como se diz, de se promover junto ao povo venezuelano, insuflando esse espírito anti-americano. Ele é candidato a presidente e é o candidato que tem mais chances de ocupar o lugar de Hugo Chávez. Celso. Obrigada, Heloísa. A gente volta a falar com você daqui a pouquinho. Em 14 anos de governo, o presidente Hugo Chávez diminuiu, sim, a pobreza, o analfabetismo e melhorou alguns dos indicadores econômicos da Venezuela. Ele combateu ativamente a influência dos Estados Unidos na América Latina, aproximou-se de Fidel Castro e se tornou o principal inimigo do governo americano. Hugo Chávez era amado e odiado ao extremo. Mas nem apoiadores nem inimigos podem negar que foi um mestre da propaganda de si mesmo. No auge dos rumores sobre a gravidade de sua doença, ele apareceu alegre e brincalhão ao lado da família, em março de 2012. Recuperava-se da 3ª cirurgia contra um câncer na região pélvica, num hospital de Cuba. Chávez atribuiu a boataria crescente sobre sua saúde à oposição dentro e fora da Venezuela. No mês anterior, o site Wikileaks divulgou documentos com a especulação de que Chávez teria apenas mais 2 anos de vida. Para acabar com a sensação de vazio de poder na Venezuela, ele convocou ministros e fez uma reunião de governo no Hospital de Havana. Anunciou que começaria sessões de radioterapia e que estava bem. Ele previu: devo voltar a Caracas nos próximos dias, se Deus quiser. O presidente venezuelano mirava um novo mandato, o 4º desde que foi eleito pela primeira vez na década de 90. E queria comandar de perto a campanha para as eleições de outubro. Naquela altura, Chávez já se mantinha havia 13 anos no poder. Me voy, pero volveré. E volveré com mais vida que nunca. Não é tempo de morrer, é tempo de viver, disse Hugo Chávez, quando soube que tinha câncer. Foi uma notícia bombástica na Venezuela. O primeiro tratamento em Cuba durou um mês. No retorno, discursou para milhares gritando em nome de Cuba, Fidel Castro e Venezuela. Venezolano, nunca, hasta el último día de mi vida,
Presidente, presidente, presidente. Nascido em 1952, Hugo Rafael Chávez Frias, militar de carreira e homem de esquerda, transformou a política na Venezuela e na América Latina. Chegou ao poder como consequência da revolta popular contra as reformas neoliberais que pregavam a privatização e o aumento de tarifas. Os distúrbios na Venezuela, batizados de Caracaço, custaram a vida de centenas de pessoas no fim da década de 80. Contra a velha ordem apoiada pelos Estados Unidos, o tenente-coronel Chávez primeiro tentou um golpe militar. O país tem que enrumbar-se definitivamente. Foi preso, perdoado e se lançou candidato a presidente. Eleito em 98, propôs o socialismo do século XXI. Tirou a Venezuela da órbita de Washington e propôs a integração da América Latina inspirada nas ideias de Simón Bolívar, libertador da América Hispânica. Com parceiros na região, criou a ALBA, a Aliança Bolivariana para as Américas, um bloco político e comercial formado por países das Américas do Sul e Central. Em casa, a Revolução Socialista de Chávez foi feita através de projetos sociais financiados com o dinheiro do petróleo da estatal venezuelana PDVSA, que o Estado passou a controlar em seu governo. As vitrines. A gasolina mais barata do mundo. 97 centavos de bolívar, ou seja, com R$2 dá para encher um tanque de 50 litros. A Rede Mercal, que vende alimentos com preços abaixo do mercado. O comércio estatal de gás de cozinha, 4 vezes mais em conta que o privado. A rede de saúde, que leva atendimento à periferia e ao interior pobre. Ampliação da rede de educação. E a reforma agrária, que desapropriou latifúndios e distribuiu terras. Com isso, Chávez venceu 3 eleições, um plebiscito e sobreviveu a um golpe de Estado organizado com o apoio dos Estados Unidos em 2002. Em jogo, a riqueza do petróleo. Durante o governo de Chávez, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, OPEP, reconheceu a Venezuela como o país com as maiores reservas do mundo, adiante até da Arábia Saudita. Na diplomacia internacional, Hugo Chávez também deixou sua marca. Se aproximou de Cuba, do líder Fidel Castro. Foi elogiado e elogiou. Polêmico, manteve laços com o ditador líbio Muammar Gaddafi e com o presidente iraniano Mahmoud Ahmadinejad, parceiros estratégicos da OPEP. Trocou farpas com o rei Juan Carlos da Espanha, mas seu alvo preferido sempre foram os Estados Unidos. Reeleito em 2006, discursou nas Nações Unidas e chamou o então presidente americano George Bush de demônio. Ayer estuvo el diablo aquí. Ao ser afastado das negociações com os guerrilheiros das Farc, Chávez rompeu relações com a Colômbia. Dentro da Venezuela, foi odiado por setores empresariais e venerado pelos pobres. Carismático, popular, conquistou multidões com linguagem simples e discursos inflamados. Deambulando por las tierras lindas, hermosas. Se misturava ao povo, como na grande enchente que castigou o país, quando foi pessoalmente a um morro de Caracas alertar moradores de uma área de risco. Dijeron que algunos no querían salir de aquí hasta que Chávez no viniera. Bueno, aquí estoy. Para os adversários, foi um líder centralizador que usou o dinheiro do petróleo para se autopromover na tradição dos caudilhos latino-americanos. Para os aliados, foi um revolucionário. Caracas é a cidade símbolo, síntese da Venezuela, um país muito rico de povo muito pobre, onde os bairros nobres do centro ficam cercados por morros onde vive a maioria excluída. Hugo Chávez começou a mudar isso, literalmente. Construiu um sistema de teleféricos que facilitou o acesso dos mais pobres aos empregos e aos bairros antes exclusivos. O legado dele foi ter contribuído para enfrentar o apartheid social, que é a marca histórica da América Latina. Vamos ver agora como foi o anúncio da morte de Hugo Chávez feito pelo vice-presidente Nicolás Maduro. Por volta das 5h30 da tarde, horário local, o vice-presidente Nicolás Maduro anunciou: Ha fallecido o comandante presidente Hugo Chávez Frías.
Mais cedo, em uma reunião de gabinete, Maduro disse que Chávez passava pelo pior momento desde a 4ª cirurgia contra o câncer feita em dezembro em Cuba. O vice-presidente ainda afirmou que o câncer de Chávez era um ataque de seus inimigos e falou novamente em uma conspiração contra a Venezuela, se referindo ao governo dos Estados Unidos. Chávez voltou para a Venezuela há apenas 15 dias e estava desde então internado neste hospital militar em Caracas. Durante esse tempo, houve muita especulação sobre a saúde do líder venezuelano. A oposição dizia que o governo estava mentindo. Em resposta, fotos de Chávez com as filhas, lendo o Jornal do Dia, foram divulgadas. Recentemente, a Venezuela enfrentou uma crise política. Chávez foi reeleito nas eleições presidenciais de outubro, mas por causa da doença, não pôde assumir o poder. A oposição pedia novas eleições, mas a justiça do país determinou que a posse fosse adiada por tempo indeterminado. Agora, com a morte do presidente, a Constituição manda que novas eleições sejam convocadas em até 30 dias. E a presidente Dilma Rousseff interrompeu um evento hoje à tarde em Brasília para lamentar a morte de Hugo Chávez. O presidente Chávez foi, sem dúvida, uma liderança comprometida com o seu país e com o desenvolvimento dos povos da América Latina. Em muitas ocasiões, o governo brasileiro não concordou integralmente com o presidente Hugo Chávez. Porém, hoje, como sempre, nós reconhecemos nele uma grande liderança, uma perda irreparável e, sobretudo, um amigo do Brasil, um amigo do povo brasileiro. A repórter Cristina Lemos está em Brasília e traz outras informações sobre a repercussão aqui no Brasil da morte de Hugo Chávez. Boa noite, Cristina. Boa noite, Celso. Olha, a presidente Dilma estava em plena solenidade de posse do novo presidente do Tribunal Superior do Trabalho aqui em Brasília, por volta das 18h30, quando ela recebeu a notícia da morte do presidente da Venezuela, Hugo Chávez. Discursava naquele momento o presidente da OAB. Discretamente, a presidente Dilma, sem aviso prévio, se retirou da sede do Tribunal Superior do Trabalho e veio aqui para o Palácio Planalto, onde ela se reuniu com a ministra-chefe da Secretaria de Comunicação Social, Helena Chagas. Depois, a presidente foi a esse evento aí da CONTAG, a Confederação dos Trabalhadores da Agricultura, que comemora 50 anos, e fez o discurso que nós acabamos de acompanhar. A presidente Dilma cancelou a viagem que faria esta semana à Argentina para um encontro bilateral com a presidente Cristina Kirchner e deve comparecer ao velório do presidente Hugo Chávez. Está apenas aguardando as providências que estão sendo tomadas pelo governo venezuelano. O presidente do Congresso, Renan Calheiros, que naquele momento presidia uma sessão das duas casas, Senado e Câmara, interrompeu a sessão para pedir 1 minuto de silêncio pela morte de Hugo Chávez. A qualquer momento, o Palácio do Planalto deve divulgar uma nota oficial sobre o falecimento de Chávez. De Brasília, Cristina Lemos. Obrigada, Cristina. E ainda nesta edição do Jornal da Record, outras informações sobre a morte do presidente Hugo Chávez. A polícia investiga uma quadrilha que age no Aeroporto Internacional de São Paulo. O grupo furta objetos de valor das malas dos passageiros. Hoje foram presos 3 funcionários do aeroporto que abriam as bagagens ainda dentro dos aviões para roubar. Eles preferiam voos vindos de Miami e de Nova York. A imagem da câmera de segurança mostra os funcionários já presos. Quando a polícia chegou no avião, os 3 estavam com perfumes, eletrônicos e relógios nos bolsos e embaixo dos uniformes. Eles foram presos em flagrante e confessaram o furto. Só hoje, os carregadores abriram 4 malas de passageiros. A polícia investigava o crime havia 3 meses. Os 3 homens eram funcionários de uma empresa responsável por retirar as malas do bagageiro do avião e levar até as esteiras. Eles furtavam os objetos ainda dentro do avião, onde não há câmeras de segurança. De acordo com a polícia, um dos 3 homens era especializado em abrir o cadeado da mala. Dessa maneira, o passageiro só percebia que havia sido furtado quando chegava em casa. Este seria o responsável por abrir as malas. Ao conversar com nossa equipe, ele negou tudo. Não fazia?
nem ajudavam. Agora, outros funcionários que podem estar ligados ao esquema serão investigados. A polícia disse que é impossível saber quantos passageiros foram vítimas da quadrilha. Tem gente que não deu queixa, que pensa que esqueceu, mas foi furtado aqui. Prevenida, esta passageira usa o lacre oferecido pelas companhias aéreas. Mas ela conta que mesmo assim fica insegura. Você tem que confiar na empresa e ver o que vai dar no final, né? Um homem foi preso em flagrante na Baixada Fluminense por tentativa de estupro. Ele havia acabado de sair da prisão pelo mesmo crime. A violência deixou marcas. Esta jovem de 22 anos sofreu abuso sexual. Eu fiquei com trauma, né? Porque agora eu tenho que voltar à minha rotina, porque eu trabalho, eu estudo. E eu vou tentar fazer tudo de novo. Ela foi atacada por este homem. Adriano Murilo Gomes cumpriu 13 anos de pena por estupro. Ganhou liberdade na semana passada, mas voltou a ser preso em flagrante. Num único dia, ele tentou violentar 7 vítimas, 2 delas menores. Ele dava um tapa na minha nuca para eu abaixar. Aí ele falou assim, quantos você tem? Eu 13. Ele falou assim, muito novinha, eu vou te liberar. Dos crimes considerados violentos, o estupro foi o que mais cresceu nas estatísticas no último ano. Só no estado do Rio de Janeiro foram 6.000 ocorrências em 2012, em média 16 por dia. Para esta delegada especializada em violência sexual, a mulher mudou de comportamento. A mulher que era estuprada, ela, coitada, não conseguia nem casar. O que a mulher hoje quer, ela abre a boca para conseguir punir o culpado. Vamos falar agora do caso Bruno. Ficou para amanhã o depoimento mais esperado do julgamento do ex-goleiro. Bom, vamos então à Contagem ao vivo em Minas Gerais, conversar com o repórter Eduardo Ribeiro. Eduardo, boa noite. Por que esse adiamento, hein? Boa noite, Ana Paula. Há um consenso aqui em Contagem, entre a acusação e defesa, de que o interrogatório do ex-goleiro Bruno precisa ser conduzido com calma, com tempo. Isso não seria possível quando foi aberta a fase dos interrogatórios hoje, por volta das 5h30 da tarde. Isso porque, até então, os jurados assistiram a quase 2 horas de longos vídeos e reportagens a respeito do crime, para só então começar essa fase dos interrogatórios. Então foi decidido que Bruno falaria amanhã. Inclusive, esse é um ponto importante, porque até aqui a gente tem notado que há uma tendência de queima de etapas nesse julgamento, para antecipação dos debates. Até o Ministério Público hoje decidiu dispensar uma de suas testemunhas. Veja. Agentes penitenciários escoltaram hoje 2 presos até o tribunal. O goleiro Bruno para o 2º dia de julgamento e o detento Jailson de Oliveira, convocado pela acusação porque testemunhou conversas dentro do presídio sobre como Elisa Samúdio foi assassinada. Mas ele não chegou a prestar depoimento, foi logo dispensado pela promotoria. Daiane Rodrigues, que é julgada pelo sequestro e cárcere privado do filho de Elisa e Bruno, tentou fugir do assédio na porta do fórum. Cercada por jornalistas, a atual mulher de Bruno, a dentista Ingrid Calheiros, negou as especulações de que o ex-goleiro vai confessar o crime para obter uma sentença menor. Em um momento a gente conversou sobre isso, assim, essa possibilidade não existe, nem sei de onde saiu essa possibilidade. Isso é irreal. O advogado de Bruno também negou um acordo com a acusação para convencer o cliente a assumir que mandou matar Elisa. Eu acho que acordo do Tribunal de Júri chama negociata, imoralidade, indecência. Isso não tem previsão legal, é ilegalidade. Quem faz isso está cometendo um crime. O promotor confirma que não fez a oferta, mas que Bruno será beneficiado se, além de admitir o crime, entregar o assassino e os restos mortais da ex-amante. Se Bruno confessar, tal como Macarrão o fez, ele será beneficiado automaticamente por conta de disposição legal. A prima de Bruno, Célia Rosa Salles, foi ouvida por 1 hora. Contou que Elisa foi bem tratada no sítio do ex-atleta e que Bruno perguntou por ela quando viu o Macarrão voltando sozinho com o bebê no colo na noite em que Elisa teria sido morta. À tarde, um acordo entre Defesa e Ministério Público antecipou o interrogatório de Daiane, que começou perto das 6 da tarde. Eduardo, você conversou com os advogados de defesa agora à noite. Como é que eles estão orientando o Bruno para o interrogatório de amanhã, hein?
Antes, Celso, vale dizer que o interrogatório de Daiane continua acontecendo aqui em Contagem, já dura cerca de 2 horas. Sim, eu conversei com Lúcio Adolfo Silva, que já defendeu o traficante Fernandinho Beiramar aqui em Minas Gerais. Hoje ele cuida do caso Bruno. E ele me disse que uma confissão está praticamente fora de questão no caso do ex-goleiro. Ele seria muito prejudicial se ele mudasse os seus argumentos, a sua tese a essa altura do campeonato. Entretanto, a orientação ao ex-goleiro é de admitir uma participação menor num crime menos grave. Que crime seria esse? Um constrangimento ilegal. Bruno pode dizer à juíza e aos jurados que pediu a Macarrão que resolvesse o problema dele, que ameaçasse, que desse um susto em Elisa Samúdio, mas que jamais poderia imaginar que ela seria assassinada. Se os jurados comprarem essa ideia, aceitarem essa tese, ele pode sair daqui do tribunal pela porta da frente, com menos de 3 anos de prisão de condenação. Só que nós já apuramos aqui em Contagem, os jurados têm vários outros pontos a observar e vale dizer que este é um júri bastante jovem e inexperiente. Veja. No canto esquerdo do plenário do tribunal, de onde não se pode enxergar os réus, estão sentados os 7 cidadãos mineiros que vão condenar ou absolver Bruno e Daiane. Eles usam toga, a vestimenta preta comum aos personagens de um julgamento. Em 2 filas de mesas, os jurados foram distribuídos assim. Atrás estão 4 mulheres, uma técnica em enfermagem, uma chefe de produção e 2 técnicas em contabilidade. À frente, sentam-se 2 homens, com uma outra mulher no meio, uma técnica em segurança do trabalho. A média de idade das juradas é de 25 anos, mesma idade que tinha Elisa Samúdio quando foi morta. Ninguém fez faculdade. E o principal, este é o primeiro julgamento para todos eles. O interrogatório do ex-goleiro Bruno está marcado para amanhã por volta da 1h da tarde. Logo em seguida, a juíza pode encerrar os trabalhos e voltar somente na quinta-feira para os debates e daí a sentença. Ainda nesta edição, outras informações do caso Bruno. Ana, Celso. Até já então, Eduardo. Um atirador invadiu uma escola em Belém e disparou várias vezes contra um professor. Houve correria, alunos entraram em pânico, o professor foi socorrido e o criminoso fugiu numa moto. A terça-feira mal tinha começado no Centro Estadual de Estudos Supletivos, quando alunos e professores tomaram um susto. Assim que eu cheguei na sala, eu escutei 2 tiros. Eu pensei que era assalto. Quando eu saí, o professor lá. O professor Alexandre Samarone de Souza estava em uma das salas, junto com outros 25 professores, quando um homem entrou e atirou 5 vezes contra ele. Ele entrou, estava bem vestido, com camisa de manga, que nem a minha. Aí entrou, botou a mochila dele em cima da mesa do professor, sacou a arma de dentro e atirou nele direto. Na escola estudam 822 alunos. Segundo testemunhas, logo após os disparos, o atirador saiu tranquilamente pelo portão da frente e fugiu na garupa de uma moto que o aguardava logo ali na esquina. A gente não tem por que reforçar a segurança, porque já há um agente de portaria. Alexandre Samarone dá aulas de filosofia e também é advogado criminalista. Ele está internado neste hospital particular em Belém. Até o início da noite, o estado de saúde dele não foi divulgado. A polícia já ouviu 5 pessoas e não descarta a hipótese de execução. O inquérito sobre a médica suspeita de matar pacientes em Curitiba já foi entregue ao Ministério Público. As prisões provocaram atrasos nas cirurgias agendadas no hospital. Desde que os 3 anestesistas da equipe da doutora Virgínia Soares de Souza foram presos, 200 cirurgias tiveram que ser desmarcadas no Hospital Evangélico, o segundo maior de Curitiba. O superintendente do hospital explica que, por conta das prisões, os profissionais foram remanejados apenas para os procedimentos de emergência. Nossa expectativa é que só normalize ainda de hoje para amanhã, no mais tardar até o final de semana. O inquérito foi entregue ontem à noite ao Ministério Público. Além das 5 pessoas da equipe já presas, uma outra médica também foi indiciada. Todos por formação de quadrilha, homicídio qualificado e crime hediondo. O pedido de habeas corpus feito pelo advogado de defesa da médica deve ser julgado na próxima quinta-feira. O Ministério Público tem 5 dias para oferecer denúncia, pedir novas diligências ou arquivar o caso. E só deve se manifestar sobre as investigações na próxima segunda-feira, junto com a Polícia Civil. Nós não recuaremos
e as investigações prosseguirão. Poderão ocorrer novas prisões, novos indiciamentos e novos inquéritos policiais a serem instaurados. A imprensa italiana divulgou a primeira foto de Bento XVI após a renúncia. Na imagem, o Papa Emérito passeia no jardim do Castel Gandolfo, ao lado do secretário particular dele. No Vaticano já está quase tudo pronto para o conclave que vai escolher o próximo líder da Igreja Católica. A data ainda não foi definida, mas os preparativos para a escolha do novo Papa já começaram. O Vaticano apresentou as urnas de prata e bronze, onde serão depositados e apurados os votos dos 115 cardeais eleitores. A Capela Sistina, onde eles ficarão reunidos durante o conclave, foi fechada ao público a partir desta tarde. Mas o mistério continua e a contagem regressiva também. Agora faltam apenas 4 cardeais eleitores chegarem para que possa começar o conclave. Eles são da Alemanha, Polônia, Vietnã e da China, que pela primeira vez terá um representante. Espera-se que todos estejam aqui até amanhã, quando poderá ser definido o início da eleição. Até a roupa do próximo Papa já está pronta. Foi confeccionada em 3 tamanhos diferentes para que sirva em quem quer que seja o escolhido. A imprensa internacional também está a postos. Mais de 5.000 jornalistas de 65 países já foram credenciados. Os cardeais que participaram da 3ª reunião pré-conclave hoje de manhã saíram sem falar com a imprensa. O porta-voz do Vaticano, Frederico Lombardi, leu o telegrama que os religiosos enviaram ao Papa Emérito em Castel Gandolfo, renovando a gratidão e o reconhecimento pelo trabalho dele à frente da igreja. Amanhã à tarde, os cardeais vão orar na Basílica de São Pedro e será permitida a participação dos fiéis. E o deputado federal pelo PMDB de São Paulo, Gabriel Chalita, volta a ser alvo de denúncias. Desta vez, Chalita é acusado de pagar os salários do personal trainer dele por empresas ligadas à Secretaria de Educação de São Paulo na época em que ele era secretário. E ainda de usar a secretaria para interesses pessoais. Na Secretaria Estadual de Educação, que comandou entre 2002 e 2006, Gabriel Chalita teria usado o cargo para fazer nomeações com interesse pessoal. Quem afirma é o ex-funcionário do COC, Grupo de Ensino Privado, Roberto Grobman, que afirma ter trabalhado ao mesmo tempo dentro da secretaria como um assessor informal de Chalita. Segundo ele, 2 funcionárias em cargos de confiança preparavam livros que o secretário assina como autor. Trabalhava numa sala, inclusive, fechada, uma sala que era permitido ser trancada por dentro. E nessa sala elas escreviam livros, conforme elas mesmas me disseram, elas mesmas me informaram. Elas escreviam os livros para o então secretário Gabriel Chalita. Gabriel Chalita, segundo Roberto Grobman, também teria pedido ao Grupo COC a contratação de um amigo. Eu fui informado que ele era o personal trainer do Gabriel Chalita e que o Chalita tinha pedido ao Chaim, do COC, que empregasse o Alexandre, que tirasse ele da academia onde ele trabalhava e oferecesse realmente uma oportunidade de grandes negócios para ele. Alexandre Eduardo de Freitas ainda se tornou sócio de outras pessoas ligadas ao COC na empresa EAB, Editoras Associadas do Brasil, constituída em 2003. De acordo com a denúncia, o objetivo era fazer negócios com o governo. Entre 2004 e 2005, Alexandre foi assessor da diretoria executiva da FDE, fundação ligada à Secretaria de Educação. Recebia salário de R$ 10.629. O Gabriel Chalita, ele tentou de todas as maneiras contratar o personal trainer dele e colocar o personal trainer dele cada vez mais junto dele. Então colocou ele na Secretaria de Educação. As informações da entrevista ao Jornal da Record, Grobman confirmou hoje em mais um depoimento ao Ministério Público. As denúncias tornaram Gabriel Chalita alvo de 11 inquéritos do Ministério Público sobre desvios, improbidade administrativa e enriquecimento ilícito. O denunciante afirmou ter presenciado várias vezes a chegada de grandes quantidades de dinheiro ao apartamento do então secretário e descreveu até a reação do político a cada entrega. Ele exclamava: chegou o Vanderlei, vamos lá que chegou o Vanderlei. Oba, chegou o Vanderlei. Perguntei para o próprio secretário: quem é Vanderlei? Ele é assessor, trabalha aqui? Ele me disse: não, você não conhece o técnico Vanderlei Luxemburgo? Para Roberto Grobman, seria uma referência a Luxemburgo, país europeu conhecido como um paraíso fiscal. Meses depois,
a assessora dele, Márcia Alvim, ela me disse que ele tinha negócios com Luxemburgo. Márcia Alvim, citada na reportagem, disse que prefere não dar declarações neste momento. Alexandre de Freitas, procurado pelo Jornal da Record, não foi encontrado. A assessoria do deputado Gabriel Chalita disse que Alexandre nunca foi seu personal trainer e trabalhava na secretaria num programa de qualidade de vida e voltou a negar todas as acusações. Novas regras para os planos de saúde. A partir de maio, todos os convênios serão obrigados a justificar por escrito qualquer negativa ao paciente. E os casos de urgência terão que ser imediatamente atendidos. Seu Aníbal já teve muita dor de cabeça quando precisou do plano de saúde. Um exame de ressonância magnética que foi não autorizado no primeiro momento, teve que correr atrás, tive que pagar e depois solicitar reembolso. Aquelas coisas de sempre. Mas a partir de maio, os convênios não poderão simplesmente negar as autorizações para procedimentos médicos. Quando isso acontecer, a operadora vai ter que justificar em no máximo 2 dias e por escrito por que negou o pedido. A justificativa terá que ser baseada nos contratos e poderá ser enviada por e-mail ou por correspondência ao paciente. Se a operadora não cumprir o prazo, poderá receber uma multa de até R$30 mil. E se for constatado que houve erro do convênio ao negar o procedimento médico, aí a multa pode chegar a R$100 mil. Para o ministro da Saúde, as novas regras devem inibir as negativas das operadoras. E lembra que no caso de emergência, o paciente tem o direito de fazer todos os procedimentos necessários. A resolução deixa claro que não pode existir negativa para urgência e emergência. Situação de risco de vida, de risco de saúde, não pode existir qualquer tipo de negativa. Amanhã, a minissérie José do Egito entra em nova fase. Depois de ser vendido como escravo, José se torna um homem poderoso na terra dos faraós e vai viver um amor proibido. Aproveitamos que estamos sozinhos com esse traidor e acabamos com ele! Um povo forte, de homens grandes e de cabelos compridos. Os hebreus são o tema da minissérie José do Egito. E o líder deles, o personagem principal. Um jeito rústico de levar a vida, mas quando José passa a viver no Egito, a estética muda. Entra em cena o luxo de uma outra civilização. Nessa nova fase da minissérie, o telespectador vai ver os atores com uma outra aparência. Os homens todos maquiados e bem vestidos, e as mulheres usando peruca. Os atores tiveram que raspar os pelos do corpo. Era um costume no Egito Antigo. Os egípcios eles tinham esse hábito de raspar o cabelo porque eles eram muito higiênicos. Os olhos bem marcados e pretos também têm uma razão. Lugares que o reflexo do sol é violento, a tinta nos olhos protege um pouco desse reflexo. A atriz Maite Piragibe faz o papel de uma linda sacerdotisa. Ela e José se apaixonam, um amor proibido pelas regras da sociedade egípcia. Para ela, fazer parte de um projeto que revive uma cultura tão rica é uma sorte. Confesso que assim, antes de eu estar fazendo José, eu já tinha assim, um fascínio pelo Egito. É uma história linda, é uma personagem linda, uma relação muito especial. E é isso, a gente está o tempo inteiro correndo atrás para trazer verdade. E seu nome qual é? Eu me chamo José, senhor. Então não perca amanhã às 9h45 da noite, logo depois do Jornal da Record, José do Egito. Vamos voltar a falar da morte do presidente da Venezuela, Hugo Chávez. A correspondente Heloísa Vilela está em Nova York. E a gente volta a conversar com ela agora, Celso. Heloísa, Chávez foi presidente da Venezuela há 14 anos. Provavelmente o país entra em crise agora, uma crise maior ainda do que já vive, né? Olha, Ana, segundo a Constituição, o país precisa agora convocar eleições em 30 dias. O candidato de Chávez é o vice Nicolás Maduro, o mais cotado para vencer as eleições. Ele foi motorista de ônibus, chegou a ministro das Relações Exteriores antes de se tornar vice-presidente. A oposição se reuniu em torno de um candidato único, Henrique Capriles, que nas eleições em outubro passado chegou a ter mais de 40% dos votos. Hoje, Capriles ofereceu condolências à família de Chávez e pediu a união entre os venezuelanos. Heloísa, você tem notícia de repercussão da morte de Chávez na ONU?
Celso, o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, ofereceu condolências também à família de Chávez e ao povo venezuelano. E o embaixador russo na ONU disse que a morte de Chávez é uma tragédia e que ele teve papel fundamental no desenvolvimento dos dois países, Rússia e Venezuela. De Nova York, Heloísa Vilela, para o Jornal da Record. Obrigada, Heloísa. Hugo Chávez travou uma batalha contra o câncer nos últimos 2 anos. Foi a Cuba para se tratar e chegou a anunciar algumas vezes que havia derrotado a doença. Hugo Chávez descobriu o câncer na região pélvica em 2011. Foi a Cuba para uma cirurgia e fez, ainda em Havana, um discurso em que anunciou que começaria o tratamento de quimioterapia. 2 meses depois, em agosto, Hugo Chávez declarou que tinha vencido o câncer. Mas a luta contra a doença voltaria 1 ano depois. Um novo tumor foi encontrado no mesmo local. Uma nova cirurgia foi feita em Cuba, nos meses de maio e julho. Ele reafirmou que havia derrotado o câncer e que a doença não atrapalharia o cumprimento do mandato. Mas no final de 2012, Chávez voltou a Cuba para outra cirurgia e foi recebido pelo líder cubano Raul Castro. O presidente venezuelano recebeu visitas de diversos chefes de Estado, entre eles a presidente Dilma Rousseff e o ex-presidente Lula. A piora no quadro de saúde fez com que Chávez permanecesse 2 meses em Cuba, até que no início do mês passado ele retornou à Venezuela, onde passou os últimos dias. Foi adiada a votação dos vetos dos royalties do petróleo. Um novo texto publicado pelo governo deu munição aos parlamentares dos estados produtores que podem perder bilhões de reais. O dia foi de intensa negociação no Congresso. Em franca minoria estão os que não querem a redistribuição do dinheiro dos royalties do petróleo. Deputados do Rio e do Espírito Santo, os principais estados produtores que perdem bilhões com a nova lei, se reuniram dispostos a barrar a qualquer custo a votação dos vetos que eliminam esta redistribuição e ameaçam. Os produtores de minérios, como Minas e Pará, seriam os próximos a perder. Hoje o que está se instalando aqui no Congresso Nacional é uma guerra federativa. Aquela regra que foi aplicada hoje ao Rio de Janeiro e ao Espírito Santo será aplicada a Minas Gerais e Pará quando a MP da mineração chegar aqui ao Congresso. O vice-governador do Rio prevê disputa judicial. O Estado não abre mão do seu direito adquirido, são receitas nossas, constitucionais, a gente tem certeza que o Supremo vai fazer a justiça. Hoje mesmo, a presidente Dilma voltou a defender a manutenção dos vetos como forma de corrigir a lei. O Planalto também mandou publicar no Diário Oficial a justificativa para 2 deles, texto que ainda não havia sido divulgado. Esta publicação acabou virando motivo para mais polêmica. Deputados contrários à votação correram ao presidente do Congresso pedindo adiamento. O mais recomendável é que nós façamos a leitura na sessão de hoje e façamos a votação amanhã. A quarta-feira será marcada por chuvas fortes em alguns estados do norte, centro-oeste e sudeste do Brasil. Nas praias do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Norte até Alagoas, as ondas podem chegar a 2,5 metros. O satélite mostra que uma frente fria já chegou a São Paulo e amanhã ela se afasta para o oceano, mas deixa instabilidades que causam pancadas de chuva do Amazonas até o Rio de Janeiro. Pode chover em um dia, o esperado para quase uma semana, nesta parte aqui do norte, centro-oeste e sudeste. Faz sol nas áreas amarelas do sul e do interior nordestino ao norte de Minas. No Rio, a sensação térmica chegou hoje a 47 graus. Amanhã, a máxima é de 36. Em Porto Alegre, faz frio pela manhã, mínima de 15 e máxima de 28. Voltamos a falar da morte do presidente da Venezuela, Hugo Chávez, com Cristina Lemos, em Brasília. Cristina, o ex-presidente Lula já se pronunciou sobre a morte de Chávez? Sim, Celso, o presidente Lula divulgou uma nota em que manifesta tristeza pela morte de seu amigo Hugo Chávez. Lula diz ter orgulho de ter trabalhado pela integração da América Latina e por um mundo mais justo ao lado de Chávez. Lula também manifesta confiança de que o amor à pátria e a dedicação à causa dos menos favorecidos
no caso de Chávez, continuem iluminando o futuro da Venezuela. Agora há pouco passou aqui por nós, aqui no Palácio do Planalto, o comboio da presidente Dilma Rousseff, que foi diretamente ao Palácio da Alvorada. Portanto, é esperado para os próximos instantes uma nota oficial do governo brasileiro no que diz respeito à morte do presidente Hugo Chávez. Ao meu lado, o presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado, o senador Ricardo Ferraz, PMDB do Espírito Santo. Senador, o Brasil teme uma possibilidade de conflito, de turbulência nessa sucessão do presidente Chávez. O que o país pode fazer para colaborar com a estabilidade democrática na Venezuela? A Constituição da Venezuela determina a nova eleição. O que nós precisamos é acompanhar, é torcer para que todo esse processo de transição possa se dar em normalidade democrática e institucional, tendo em vista a importância da Venezuela nas relações com o nosso país e tendo em vista a importância regional. O nosso desejo é que o país possa encontrar um caminho com estabilidade e que possa seguir adiante, até porque o presidente Chávez era uma figura, era uma personalidade amada e odiada, mas um homem que deixa seguramente a sua marca, que sai da história, mas fica seguramente no coração do povo venezuelano, porque fez mudanças muito importantes que revelaram uma inclinação para as políticas sociais. O Brasil permanece como observador das próximas eleições na Venezuela. O Brasil permanece torcendo para que a transição se dê num clima da mais absoluta normalidade institucional, para que o país possa continuar oferecendo respostas para o seu povo e para que tudo se dê da melhor maneira possível. O Venezuela é um país recentemente integrado ao Mercosul. O senhor imagina impacto para o grupo comercial do Mercosul? Tudo que nós desejamos é que o país possa passar por essa transição com absoluta normalidade. É um país dos mais importantes para a nossa região, portanto, vamos estar torcendo para que tudo vá muito bem. Muito obrigado, senador. De Brasília, Cristina Lemos. E no portal R7 você pode relembrar as polêmicas que marcaram a trajetória política de Hugo Chávez. Acesse r7.com. E vamos voltar agora a falar com o repórter Eduardo Ribeiro, que acompanha em Contagem o julgamento do goleiro Bruno. Eduardo, quais foram os principais pontos do depoimento da ex-mulher do Bruno, que está sendo julgada por sequestro e cárcere privado? Olha, Ana Paula, a Daiane Rodrigues está ouvindo neste instante as perguntas do promotor Henry Castro. Ela já fala aos jurados há quase 3 horas. Entre outras coisas, disse que Bruno parecia esconder Elisa Samúdio no sítio dele em Esmeraldas, aqui na Grande Belo Horizonte, e que na noite do crime viu um instante em que Jorge, o primo na época menor de idade de Bruno, chegou com o olho arregalado ao lugar. Ele estava segurando o filho de Bruno, Bruninho, desenrolado, um bebê, recém-nascido praticamente. Então Elisa perguntou a ele onde estava, ou melhor, Daiane perguntou onde estava a Elisa, eles disseram que não sabiam e Bruno pediu que Daiane enrolasse o neném direitinho em uma manta. Você está acompanhando aí algumas das imagens do julgamento que prossegue lá dentro. O depoimento, o interrogatório de Daiane Rodrigues deve terminar só por volta das 11 horas da noite. Outras 2 informações importantes. Hoje, a mãe de Elisa Samúdio, Dona Sônia, chegou a passar mal lá dentro. Ela, enquanto era exibido um vídeo, uma reportagem a respeito do crime, ela precisou ser atendida na porta do plenário do júri. Além disso, a defesa de Bruno espera para amanhã o julgamento de um habeas corpus que pode colocar o ex-goleiro em liberdade. Esse habeas corpus vai ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Agora há pouco os advogados de Bruno falaram que aguardam com ansiedade, justamente no dia em que Bruno vai ser interrogado aqui em frente aos 7 jurados, 5 mulheres e 2 homens. Amanhã a gente volta ao vivo daqui acompanhando o caso Bruno. De Contagem, Eduardo Ribeiro. Obrigada, Eduardo. E olha, nessa investigação toda sobre o caso Bruno, algumas coisas foram essenciais. Por exemplo, os exames de DNA, cruciais para esclarecer algumas coisas sobre o assassinato de Elisa Samúdio. O exame confirmou que o filho dela era mesmo do ex-goleiro Bruno e que ela não era filha de Luiz Carlos. Exatamente, isso é a novidade. A Elisa morreu sem saber quem era o verdadeiro pai dela. Os detalhes você vai acompanhar agora na segunda reportagem da série Culpado ou Inocente. Uma mulher de 47 anos. Que ele se inclinasse diante da justiça, né, e contasse a verdade, os fatos reais. Um
um homem que se apresenta como empresário e arquiteto. Nós vamos andar, vamos continuar até a sentença final. Nós não vamos descansar enquanto conseguir achar ela. Sônia e Luiz Carlos chegam à meia-idade ainda cúmplices de um segredo da juventude. Uma história que mistura amor, ódio e traição, contada em detalhes, espalhados nas 17.000 páginas do processo que apura o desaparecimento e morte de Elisa Samúdio. Exames de DNA e depoimentos na polícia revelam os bastidores da vida de Elisa, marcada por abandono, abuso sexual e um mistério até então desconhecido. Quem é o pai biológico de Elisa Samúdio? Seria mesmo Luiz Carlos, como sempre foi divulgado? A dúvida surgiu a partir da prisão do goleiro Bruno, acusado de mandar matar Elisa em 2010. O jogador não queria assumir a paternidade do filho dela, Bruninho, e se recusava a pagar pensão. O assassino de Elisa seria Marcos Aparecido dos Santos, o Bola, que vai a júri em abril. Luiz Henrique Romão, o Macarrão, amigo do jogador, já foi condenado a 15 anos de prisão por ter planejado o assassinato. A primeira pista do crime estava no carro do goleiro, parado por acaso numa blitz da polícia. No Instituto de Criminalística em Belo Horizonte, os peritos queriam saber se o sangue encontrado no banco de trás era de Elisa. Para isso, os especialistas coletaram amostras de DNA de Bruninho e também do casal Luiz Carlos e Sônia. No primeiro exame de DNA foi feito um confronto entre o material genético de Luiz Carlos Samúdio e de Bruninho, o filho de Elisa, com o goleiro. E o resultado foi negativo. Não havia vínculo de parentesco entre os dois. O delegado, na época responsável pelo caso, decidiu conversar com a mãe de Elisa. E no depoimento à polícia, Dona Sônia abriu o jogo. Sônia e Luiz Carlos nunca foram casados no papel e tinham um relacionamento conturbado. No depoimento à polícia, ela disse que conheceu Luiz Carlos em Foz do Iguaçu em 1983. Como ela era menor, os dois decidiram fugir para o Paraguai. Luiz Carlos consumia bebida alcoólica, era pessoa violenta, brigava constantemente, chegando ao extremo de agredi-la fisicamente. Nas últimas linhas do interrogatório, a revelação surpreendente de uma traição que gerou a dúvida quanto ao verdadeiro pai de Elisa. Foi chumbo trocado, ele me traía e eu, para não ficar para trás, também traía. Eu me recordo que o traí por 2 vezes, inclusive uma das traições foi na época em que eu engravidei da Elisa com um empresário de Foz. E ele, Luiz, queria que eu extorquisse o empresário, dizendo que o filho seria dele. A partir dessa revelação, todos os laudos da perícia do Instituto de Criminalística em Belo Horizonte, antes emitidos em nome de Luiz Carlos, passaram a sair só no nome da mãe de Elisa. O delegado, na época responsável pelo inquérito, desvia a conversa quando perguntado sobre o assunto. São os ossos. Quem, afinal, é o pai de Elisa? Luiz Carlos, de quem ela herdou o sobrenome, ou o rico e desconhecido empresário do Paraná? Elisa morreu sem saber a verdade. E se soubesse, essa história teria outro desfecho? Talvez não fosse preciso nem entrar na justiça para pedir pensão de alimentos para o filho Bruninho. Talvez o goleiro nem estivesse atrás das grades. O DNA é um dos exames mais precisos da ciência. 99,9999%. A possibilidade de existir uma outra pessoa que tenha o mesmo perfil genético, seu ou meu, é praticamente impossível. Mas só um confronto entre amostras do sangue de Elisa, armazenadas pelos peritos, e algum material genético de Luiz Carlos, como a saliva, poderia esclarecer o mistério. Isso nunca foi feito por se tratar de uma polêmica na área civil e não na criminal, que apura a morte de Elisa. Houve confronto do material genético do Bruninho com o material genético do seu Luiz Carlos? Não, em momento algum. Porque isso não interessava ao processo? Não, não interessava ao caso. O interesse do caso era identificar a amostra sanguínea que estava no carro. Luiz Carlos está foragido. Ele foi condenado a 8 anos de cadeia por estupro,
mas fugiu quando soube do mandado de prisão. A vítima seria uma filha de 10 anos que teve com a cunhada de uma de suas mulheres. À imprensa, Sônia declarou que a própria Elisa teria sido oferecida aos amigos de Luiz como forma de agradecer favores pessoais. Teve uma fase da vida da Elisa, diz que ele oferecia filho para amigos dele. Para este advogado, especialista em inventários, o grande beneficiado nessa história toda seria Bruninho. Se ficar provado que o pai de Elisa era outro, o menino se tornaria herdeiro de todos os envolvidos. Havendo então uma nova paternidade declarada, uma paternidade biológica que assim fosse reconhecida, o Bruninho também teria o direito de perseguir essa herança desse outro avô, caso o avô venha a falecer primeiro do que ele. Bruno ganhava R$200 mil por mês, tinha uma vida confortável, imóveis, carrões, mulheres, mas o patrimônio foi embora na mesma velocidade que veio. O goleiro tinha financiado 2 carros e 2 apartamentos no Rio, comprou uma casa para a avó paterna que criou o jogador, abandonado pela mãe ainda criança. Era dono também do sítio em Esmeraldas, onde Elisa teria sido mantida em cativeiro. Bruno já perdeu quase tudo. A única e última renda foi há 1 ano atrás, como faxineiro da prisão. R$150. Em um mês, recebia o que ganhava em meia hora no futebol. Preso há quase 3 anos, o goleiro, que frequentava os melhores restaurantes, teve que aceitar o limitado cardápio da penitenciária: arroz, feijão, carne e salada, além do café da manhã e do lanche da tarde. Na cela, uma cama, um vaso sanitário, um rádio e um aparelho de TV. 6 metros quadrados, um cubículo de 5 passos. O homem que sonhava correr o mundo agora mal consegue caminhar. O Jornal da Record de hoje termina aqui. As reportagens dessa edição você encontra agora no portal R7. E outras informações, inclusive sobre a morte de Hugo Chávez, você terá no Fala Brasil às 8h40 da manhã. Até amanhã. Até lá.